Mateus 10, eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos de Mateus capítulo 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós vamos considerar mais versículos, mas eu vou ler apenas estes 4 primeiros como introdução à nossa conversa, ao sermão de hoje. O tema do sermão é a obra de Deus e os seus aspectos. Em primeiro lugar, é necessário conceituar a obra de Deus. Aqui no caso, nós vamos tratar da obra de Deus da forma que Paulo entendia esses termos, ou esse termo. Para Paulo, segundo Champlin, obra de Deus era o atual ministério do Evangelho no mundo sob a orientação do Espírito de Cristo. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, assim escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que o Senhor trouxe ao meu coração foi este termo: despenseiros dos mistérios de Deus. E eu fui investigar mais a fundo o que seria um despenseiro. Você aí em casa tem ideia do que seja? Despenseiro é aquela pessoa que cuida do armazenamento e da distribuição de alimentos, falando assim de uma forma bem ampla. Isso é um despenseiro. Ele que cuida ali do armazenamento dos mantimentos e da distribuição desses alimentos. E Paulo diz que eu e você, crentes em Jesus Cristo, somos despenseiros dos mistérios de Deus, que os homens devem nos considerar dessa forma. Ora, se o despenseiro é aquele que armazena o alimento e depois distribui, então eu creio que Paulo está dizendo que nós, que conhecemos a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, somos aqueles que hoje possuem o conhecimento sobre a boa nova de Jesus Cristo, sobre a boa notícia, a boa mensagem de Cristo. Somos nós, a igreja de Jesus, é que detém esse conhecimento. E cabe a nós distribuir este conhecimento ao redor do mundo. Que bonito, não? Então, a obra de Deus, eu creio que nós podemos entender como o trabalho dos crentes em Jesus na divulgação da sua mensagem sob a orientação do Espírito de Cristo. Esta noite vamos tratar a obra de Deus com esta conceituação. E com isto em mente, eu quero ver com vocês agora 3 verdades sobre aqueles que trabalham na obra de Deus. E essas 3 verdades são, se você quiser anotar, são escolhidos, enfrentam dificuldades e são recompensados. São escolhidos. Versículo 1 a 4, nós acabamos de ver a narrativa de Jesus escolhendo 12 homens para que fossem os seus apóstolos. Os primeiros que foram ali escolhidos pelo Senhor para trabalharem especificamente na obra do Senhor. Multidões já seguiam a Cristo nessa época. Ele já possuía vários discípulos, mas ele escolheu 12. Somos bilhões de pessoas no mundo, mas Deus escolheu a mim e a você para servi-lo. Isso é um privilégio. E a escolha que o Senhor faz para a sua obra, ela tem um sentido lato, um sentido amplo, e tem um sentido estrito, um sentido mais restrito. No sentido lato, no sentido amplo, essa escolha se refere a todos os crentes em Jesus Cristo. Por isso nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então você aí que é de Jesus, você que é um servo,
uma serva de Cristo, você que é um crente em Jesus Cristo, você que é uma pessoa cristã, você foi escolhida por Deus. Que maravilha isso, não é? Isso é algo que traz um bem tão grande para o nosso coração, saber que Deus nos escolheu, que maravilha. Mas há um sentido estrito também dessa escolha na obra de Deus. E nesse sentido estrito, aí nós já não nos referimos apenas, ou nós não nos referimos a todos os crentes, nós nos referimos àqueles cristãos que foram escolhidos por Deus para funções específicas dentro da igreja. Aí você vai entender, quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7, Paulo, novamente inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Agora, cuidado. Não pense que só os pastores, presbíteros, missionários, missionárias é que foram escolhidos por Deus para estar na sua obra. Não. Todo cristão está envolvido na obra de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus para ter uma função específica dentro da igreja. E quando eu digo igreja, é o corpo de Cristo. É a igreja mesmo, a igreja espiritual. A igreja que é representada aqui na terra por diversas denominações evangélicas. A igreja do Senhor, todos nós temos uma função a realizar. Então, não pense que só pastores, só missionários, não, você também, que muito embora não seja um pastor, não seja um missionário, não seja um presbítero, você tem uma função dentro da igreja do Senhor. Você tem uma função na obra de Cristo também. Você foi chamado para exercer os seus dons e talentos que o Senhor tem te dado na obra do Senhor, para a glória dele, porque você foi escolhido, porque você foi escolhida. Mas há uma segunda verdade, como eu já disse, sobre aqueles que trabalham na obra do Senhor. A segunda verdade é que enfrentam dificuldades. Vá comigo agora ao versículo 16. Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Dificuldades. O Senhor disse que Ele iria, e assim tem feito, nos enviar como ovelhas para o meio dos lobos. Porque o que Ele disse aqui, aos 12, se aplica a mim e a você também. Por isso a gente não deveria ficar surpreso por enfrentar resistência no mundo, por vermos pessoas resistirem à pregação do Evangelho, às vezes nos difamarem, em alguns casos até caluniarem, e injuriarem então nem se fala, porque o Senhor disse que assim seria. Por isso, eu e você como cristão, nós temos que desenvolver várias qualidades, eu sei, mas duas aqui foram destacadas pelo Senhor Jesus Cristo: prudência e simplicidade. Eu fui ao dicionário procurar o significado de prudente, achei muito interessante, porque você já percebeu como tem palavras que a gente usa diariamente, mas quando a gente pensa no significado, a gente tem dificuldade em definir. Prudente, quem tem prudência, quem não procura o perigo, quem é cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. Isso é uma pessoa, é ser prudente. Nós temos agido com prudência? Porque o Senhor nos diz em Mateus 10,16, sede, portanto, prudentes, porque as dificuldades virão.
Isso é certo. Então sejamos prudentes, sejamos cautelosos, não vamos procurar o perigo, sejamos sensatos, vamos nos precaver, vamos sempre procurar nos preparar antecipadamente para não sermos pegos de surpresa. E há uma segunda qualidade. Ele diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Símplice é sinônimo de simples. Então nós temos que ser pessoas simples. Eu também fui ao dicionário. Olha que interessante. Simples. Tem uma definição interessante: isento de significações secundárias. Bacana? Você tem que olhar para a pessoa e falar: eu já entendi quem ela é. Que está num nível pouco elevado de uma escala hierárquica. Essa aqui tem muito a ver com a gente. Que não é sofisticado, que é modesto. Olha só, sem luxo, sem ostentação, singelo, modesto. Isso então fala muito com a gente, essa característica de quem é simples. Desprovido de simulações ou fingimento, espontâneo, franco. É assim que eu e você temos que ser. As dificuldades virão, então vamos agir de forma cautelosa, mas sejamos simples. Sem simulações, sem fingimento. Entende agora porque o Senhor disse que a nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não? E há um outro texto muito interessante que tem a ver com o que a gente está falando agora, sobre a simplicidade. Está em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Você diz um amém aí na sua casa? Assim seja, assim seja. E por que o Senhor pede? Na verdade, porque o Senhor requer essas qualidades de nós, porque as dificuldades virão, e Ele dá alguns exemplos. Veja, Ele diz aqui no versículo 8, anterior ao que nós acabamos de ler aqui, ao trecho que nós acabamos de ler, o Senhor disse o seguinte para os discípulos, na verdade os 12 que Ele escolheu aqui, os apóstolos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu vou pensar algumas dificuldades, tá? Que a gente pode enfrentar na vida, de acordo com o que a gente extrai aqui do texto. E uma delas é não vender o Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. E acredite, nós seremos tentados a vender o Evangelho. Infelizmente, muitos cristãos e alguns que se dizem cristãos estão mercadejando a palavra. Eles estão caindo nessa tentação e nesse erro. E às vezes, nós vamos enfrentar dificuldades financeiras durante a nossa vida. E vai vir aquela tentação da gente querer utilizar do Evangelho como uma mercadoria de troca, ou como se fosse um produto que pudesse ser comercializado. Não, não. De graça recebestes, de graça dai. Isso não quer dizer que aqueles que vivem especificamente do Evangelho não possam ter o seu sustento vindo diretamente do Evangelho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí vem também uma dificuldade. Você crê que Deus vai providenciar o seu sustento. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida. Hoje, vocês sabem, eu tenho um trabalho secular, mas Deus já me sustentou só por meio do ministério. E talvez futuramente Ele volte a fazer isso, eu não sei. O importante é que eu e você aprendamos que o nosso sustento, seja na iniciativa privada, seja no setor público, seja trabalhando num ministério específico dentro da igreja, de qualquer forma, o nosso sustento vem do Senhor, ponto final. E é uma dificuldade para nós, seres humanos, crermos nisso. Porque crer quando está tudo bem é fácil. Agora, crer no meio da dificuldade, é nesse momento que você sabe se você realmente acredita na palavra de Deus ou não.
Veja o que o Senhor diz em Mateus capítulo 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Naquele momento, o Senhor disse isto para os discípulos. E aqui nós podemos extrair princípios para a nossa vida. Uma das dificuldades, como eu acabei de falar, é a gente acreditar. A gente que está envolvido na obra do Senhor, sejamos pastores ou não, presbíteros ou não, enfim, você que é cristão, você está envolvido na obra do Senhor. É uma dificuldade você crer, mas espera aí, meu sustento vem do Senhor. O Senhor é que vai prover o que eu preciso. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós acreditamos nisso, olha, nós estamos prontos para ver maravilhas se cumprindo em nossas vidas. Todos os crentes devem acreditar que Deus cuidará do seu sustento, não apenas aqueles que recebem o seu sustento diretamente da igreja, todos. Por isso nós lemos em Mateus 6,25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Deus cuida de nós. Você sabe muito bem, eu tive uma experiência no meio artístico, e sem querer ser enfadonho e repetitivo, mas vale a pena eu citar isso para vocês. Eu tinha um padrão de vida muito alto. E aí, quando eu voltei para o Evangelho, me converti de fato e de verdade, eu deixei a minha vida no meio artístico. Adivinha o que aconteceu? A minha renda caiu abruptamente. Fui morar numa chácara, eu e minha família. Fui ganhar aproximadamente um salário mínimo por mês. Puxa, para quem ganhava uns 60 salários mínimos por mês, você viver com um salário mínimo. Mas eu digo para você, nunca faltou comida no nosso lar. Nunca faltou roupa, nunca faltou um teto. Deus sempre proveu o necessário, porque Deus cuida de nós, porque o nosso sustento vem do Senhor. E digo mais, hoje eu ganho muito menos da época que eu era um artista famoso, mas eu testemunho isso, o meu dinheiro rende muito mais, eu vivo com muito mais alegria, com muito mais conforto, porque onde está a bênção de Deus, aí está a grande diferença na vida do cristão. Voltando sobre as dificuldades, você que está envolvido com a obra do Senhor, por que você tem que ser prudente? Por que você tem que ser simples? Porque as dificuldades virão. Quer ver outra dificuldade? Nem todos aceitarão o Evangelho. Veja só no versículo 14 de Mateus 10, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Veja, desde aquela época, os discípulos, cheios do poder de Deus, expelindo demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos, e ainda assim, pessoas não creram na mensagem de Cristo. Essa ainda é uma realidade na nossa vida. E, infelizmente, muitas pessoas ainda vão ouvir o Evangelho, vão ouvir o nosso testemunho de vida, vão ver a mudança que Cristo fez em nós e não vão se converter. E isso é uma grande dificuldade. Porque em alguns momentos a gente vai achar assim, mesmo sabendo que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito de Deus, mas às vezes a gente vai ficar sentindo frustrado. Quando a gente fizer um evangelismo e não ocorrer nenhuma conversão visível ali, ou quando aquele parente que a gente tanto ama não se entregar ao Senhor, e pior ainda, quando essa pessoa não convertida começar a nos perseguir. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque perseguições virão, perseguições terríveis foram enfrentadas pelos cristãos no decorrer dos séculos, e continuam a ser. Versículo 17, o Senhor disse, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18, e por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 21, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá, que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Versículo 25. Portanto, não os temais. Versículo 34 em diante. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Sabe, quando eu me converti, alguns versículos, por mais que eu cresce, não tinham o colorido que hoje tem para mim, depois de tantas experiências que Deus me deu nesses mais de 20 anos que eu sirvo a Ele. Estes versículos, por exemplo, hoje, para mim, brilham de outra forma. Eu sempre criei neles. Mas hoje, depois de ter conhecido tantos testemunhos de perseguição terrível, aos cristãos, eles têm ainda mais significado para mim, porque hoje, 2020, nós temos irmãos e irmãs em Cristo sendo expulsos e expulsas dos seus lares, das suas famílias, simplesmente porque se converteram ao Evangelho. Há hoje na janela 1040, a famosa janela 1040, onde impera a religião muçulmana, uma perseguição tão ferrenha contra cristãos, que infelizmente não é divulgada como deveria pela grande mídia. Não se fala, é como se não existisse a perseguição aos cristãos, mas igrejas têm sido queimadas. Na China, agora com a pandemia, eu recebi notícias de agências missionárias, de que o governo chinês aproveitou para queimar e destruir igrejas. Agora, 2020. Eu tenho amigos que trabalham em países muçulmanos, e não vou dizer o nome deles para preservá-los, que me contam, e já me contaram várias experiências de cristãos que eles evangelizaram, que foram deserdados, que apanharam, que foram assassinados, muitos pelos próprios familiares, pelo simples fato de terem dito: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Nós vivemos, meus queridos, num país abençoado. E de tão abençoado é que a gente fica meio mole às vezes como crente. Ah, meu parente tira sarro, brinca porque eu sou cristão. Rapaz, isso não é nada. Tem gente morrendo por causa de Cristo. Zombam de mim porque eu sou cristão. É uma brincadeira boba que fazem com a gente. Isso não é nada. Se você é servo do Senhor, saiba que a igreja de Cristo sempre enfrentou, e até a volta do Senhor, sempre enfrentará perseguições. Quem está envolvido na obra do Senhor é escolhido. Quem está envolvido na obra do Senhor enfrenta dificuldades. Mas a terceira verdade, para nós encerrarmos o nosso sermão de hoje: aquele que está envolvido na obra do Senhor é recompensado. Versículo 29 em diante, vamos ler aqui em Mateus capítulo 10, versículo 29 e 32. Não se vende, 32, não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E como nós lemos no versículo 22, a parte B, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, todos nós que estamos na obra do Senhor, seremos recompensados. Já estamos sendo, e seremos ainda mais. No versículo 29 e 31, é muito clara a mensagem de que
nós, assim como aqueles discípulos, recebemos o cuidado de Deus. Deus se responsabilizou por aqueles discípulos, assim como Deus se responsabiliza pela minha vida e pela sua. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos esta apólice de seguro. Deixa que agora é comigo. É mais ou menos isso. Imagine Deus falando para você: você entregou sua vida a mim? Então fica tranquilo. Agora é comigo. Eu cuido de você. E Deus cuida. Você que serve ao Senhor sabe como Deus tem cuidado da sua vida, como Deus tem cuidado da minha vida. Eu digo para várias pessoas: eu só estou em pé hoje porque Jesus existe. Tantas frustrações, tantos erros, tantas traições, tantas perseguições. Eu só estou aqui hoje porque Jesus existe, porque Jesus me ama e me sustenta. Ele cuida de mim. E eu tenho certeza que você aí na sua casa, cristão, está dizendo o mesmo em relação à sua vida. Deus cuida de nós. Não é à toa que Davi escreveu no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de tudo. De tudo. Você já teve essa experiência de querer comer alguma coisa e daqui a pouco alguém surgir na tua casa ou um evento e você surge aquilo que você queria comer? Quem você acha que proporcionou aquilo para você? É um exemplo mínimo do cuidado de Deus, dos mimos de Deus sobre a nossa vida. Ele disse: olha, nem o pardal escapa da minha soberania, e você vale muito mais do que um pardal. Deus cuida de nós. Portanto, não temais, diz o Senhor. Não apenas o cuidado diário, nós temos o cuidado eterno. Nós vimos no versículo 22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós vemos a mesma mensagem no versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ah, meus queridos, eu vou ler para vocês agora uns versículos baseados na certeza da salvação que o Senhor nos concede, que eu anseio por esse dia. E creio que você que é crente em Jesus também. Disse Jesus: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículos 31 a 34. Eu anseio por esse dia, em ouvido meu Deus: vinde, bendito de meu Pai. Quem serve ao Senhor, quem está envolvido na obra do Senhor, todos nós cristãos, portanto, somos e seremos recompensados. E não apenas isso, nós não apenas somos recompensados, como ainda recebemos a honra de sermos veículos de bênção para que, por meio de nós, Deus abençoe outras pessoas. Versículos 40 a 42 de Mateus capítulo 10. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deus se usa da minha vida e da sua, nós, tão pecadores, como instrumentos para abençoar outras vidas. Amado, o trabalho dos crentes em Jesus na divulgação da sua mensagem sob a orientação do Espírito Santo, sob a orientação do Espírito de Cristo, é obra de Deus. E todo aquele que trabalha na obra de Deus, trabalha porque foi escolhido pelo Senhor. Mas deve saber que enfrentará dificuldades. Mas também deve saber que será recompensado. Portanto, eu termino com a exortação final de Paulo aos crentes da igreja de Corinto.
Deus falando aos nossos corações por meio de Paulo. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus te abençoe.